Existe algo melhor que a vida? Você poderia me responder essa pergunta? O que você acha? Pode existir algo melhor que a vida? Você já refletiu um pouquinho no valor da sua vida? E quando você começa a pensar um pouco mais a respeito do valor da sua vida, você pensa, cara, existiria alguma coisa que eu trocaria a minha vida por algo? Porque eu só posso trocar algo que eu tenho por uma outra coisa que seja melhor. Não é verdade? Não é assim que a gente faz? A gente troca algumas coisas que a gente tem por algo que a gente quer uma coisa melhor. A gente troca de carro quando a gente quer um carro melhor, ou a gente troca por um carro mais barato quando a gente tem um outro objetivo. Mas a gente sempre está trocando, por quê? Porque existe um objetivo. Você trocaria a sua vida por algo? Existe algo maior, melhor, de mais valor e de mais importância que a sua vida? Pensa comigo. A gente começa a pensar um pouquinho no valor da vida quando a gente passa algumas situações difíceis. Quando a gente está num velório, quando a gente recebe um diagnóstico médico que a gente não esperava, receber uma má notícia. A gente reflete sobre a vida quando a gente passa por um livramento de um acidente, ou a gente até passa por um acidente, a gente começa a refletir na vida. E eu te pergunto, existe algo melhor que a vida para você? Eu queria compartilhar com você um salmo hoje, e esse salmo de hoje foi escrito por Davi. E Davi ele escreve esse salmo quando estava no deserto de Judá. E o que corresponde ao tempo da revolta de Absalão, seu filho. Ou seja, Davi estava no deserto porque o seu filho Absalão estava tentando usurpar o reino. E Davi então estava sofrendo no deserto. E ele escreve esse salmo. Esse salmo ele foi escrito quando Davi estava sendo traído pelo seu próprio filho, correndo o risco de perder o seu trono. Pelas circunstâncias adversas, Davi passava fome e sede, ou seja, ele estava num momento muito ruim da vida, complicadíssimo. E aí ele escreve o Salmo 63. E aí eu olho para esse salmo e eu começo a pensar, caramba, como pôde Davi escrever esse salmo num momento tão difícil da sua vida, e ele escreveu um salmo como esse. Salmo 63, quero ler com você. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente, de madrugada te buscarei, em algumas versões. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim quero ver-te no santuário para contemplar a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levanto as mãos. Como de saborosa comida, assim se farta a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito, durante as vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio, à sombra das tuas asas eu canto de alegria, e a minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me ampara. Porém, os que procuram destruir a minha vida descerão às profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto de chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Quem por ele jura se gloriará, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Olhando para esse salmo, eu aprendo algumas coisas. E eu quero destacar 4 lições aqui que me mostram e me apresentam algo que é melhor do que a vida. Primeiro, eu começo a aprender aqui com Davi que a gente precisa transformar a nossa experiência no deserto em um ato de adoração. Como eu lhe disse, Davi estava no deserto, um lugar solitário, sentindo fome e sede. Davi poderia orar pedindo qualquer coisa a Deus. Davi poderia ter orado ao Senhor assim, Senhor, me livre desse deserto. Senhor, restaura o meu trono. Senhor, eu quero voltar para Jerusalém. Senhor, muda o coração do meu filho. Ele poderia pedir tantas coisas. Ele poderia clamar por tantas e tantas situações, mas quando ele escreve esse salmo,
ele não está preocupado nas suas necessidades físicas. Ele olha para Deus e diz: minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Querido, Davi, ele transforma o deserto, a sua experiência no deserto, num ato de adoração. Como pode alguém adorar no deserto? É porque a essência da adoração não está no lugar, mas está no coração. Davi adorou no deserto. Adão pecou no paraíso. Jesus disse certa vez àquela mulher samaritana, lá em João capítulo 4, quando ela lhe perguntou: onde devo adorar o Senhor? Em qual local? E Jesus Cristo olhou para ela e disse: não se trata de lugar. Ele diz assim: olha, vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4, 23 e 24. Davi já estava vivenciando isso aqui antes mesmo de imaginar que Jesus Cristo diria isso um dia. Mas ele está aqui com a sua experiência nos ensinando que não se trata de deserto, não se trata de paraíso, não se trata de pandemia, não se trata de estar em casa, isolado, trabalhando no meio de multidões ou sem ninguém. Não se trata do local, se trata do coração. Davi nos ensina aqui que nós devemos transformar o deserto em um ato de adoração. Não adianta reclamar e murmurar. Troque essas palavras por adorar. Faça como Davi, transforme o deserto em um ato de adoração. Mas tem uma questão aqui. Você sabe por que Davi fez isso? Sabe por que Davi tinha essa expectativa e essa forma de adorar a Deus no deserto? É porque Davi, ele já tinha aprendido a adorar a Deus no seu santuário. E Davi sabia, porque ele já estava acostumado a adorar a Deus. E pelo fato de ter visto o poder e a glória de Deus no santuário, Davi tinha certeza de que ele poderia ver essa glória e esse poder também no deserto. Sabe o que isso me ensina? Que não adianta você querer ter um relacionamento com Deus no deserto se você nunca teve um relacionamento com Ele quando tudo também estava bem. Há pessoas que só querem procurar o Senhor quando as coisas estão ruins. Mas Davi já louvava o Senhor no santuário antes mesmo de que ele fosse levado ao deserto. O que está em questão aqui é uma única coisa. É o seu, é o meu relacionamento com Deus. Se temos relacionamento com Deus, teremos em qualquer lugar. Primeira coisa, transforme o seu deserto num ato de adoração. Segundo, reconheça que a graça de Deus é melhor do que a vida. Opa! Resposta para a nossa pergunta. Existe algo melhor do que a vida? Segundo o salmista, segundo a palavra de Deus, existe. Sabe o que é melhor do que a vida? É a graça de Deus. Porque a tua graça é melhor do que a vida e os meus lábios te louvam. É a nossa adoração constante que nos prepara para as crises da vida. Sabe por que Davi conseguia adorar no deserto? Porque ele reconhecia que a graça de Deus era melhor do que a sua vida. E por isso, ele não tinha o que perder. Por quê? Porque ele já estava com Deus. Então, se ele morresse ali, ele estava bem, porque ele estava com o Senhor. A vida dele não tinha mais valor comparado à graça de Deus na sua vida. Muitos anos depois, Paulo iria escrever algo muito parecido com isso, quando ele disse que o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, a minha vida só tem valor a partir da graça de Deus na minha vida. Meu irmão e minha irmã, presta atenção, presta atenção. A graça de Deus a partir de Cristo Jesus é melhor do que a nossa vida. Aquela pergunta que eu fiz no início, você trocaria a sua vida por alguma coisa? Sim. E nós já fizemos isso. Você que já está em Cristo, você já fez isso.
Você trocou a sua vida pela vida de Cristo, porque a vida de Cristo é melhor que a sua. A graça de Deus é maior e melhor que a vida. Então, meu irmão e minha irmã, presta atenção. Você trocaria a sua vida por algo? Sim, eu troquei a minha vida pela vida de Cristo. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Está entendendo? Está entendendo, cara, o que esse salmo está nos ensinando? Davi está nos ensinando aqui algo muito, mas muito importante, querido. O que? É que a nossa vida só tem valor a partir da graça de Deus, e a graça de Deus é maior e é melhor do que a nossa vida. Assim como disse Rick Warren, você nunca saberá que Deus é tudo que você precisa, até que Ele seja tudo que você tiver. Ah, meu irmão, minha irmã, só é possível transformar o deserto num ato de adoração quando entendermos que a graça de Deus é maior e melhor que a minha vida. Isso faz toda a diferença. E aí, sabe o que isso gera na vida de Davi? E eu espero que isso gere na minha e na sua vida também. É a terceira lição. Davi passou a buscar o Senhor intensamente. Presta atenção, busque o Senhor intensamente, intensifique a sua busca por Deus. Aprendemos no domingo passado que nós encontramos o livro, e é a partir do livro que nós podemos viver uma metamorfose, uma transformação nas nossas vidas. E Davi, ele nos ensina isso aqui nesse salmo, sabe por quê? Porque ele começou o salmo no versículo 1 dizendo que ele buscaria o Senhor de madrugada. De madrugada eu busco o Senhor, ou seja, pela manhã, logo cedo. E no versículo 6 ele diz, no meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante as vigílias da noite. Davi está dizendo o seguinte, olha, desde o amanhecer até o anoitecer, desde o acordar até o dormir, eu estou contigo, Senhor, e eu medito na tua palavra, eu busco intensamente, eu quero viver intensamente para ti e por ti. Eu quero intensificar o meu relacionamento com o Senhor, eu quero meditar na tua palavra dia e noite. Quando a gente entende que a graça é melhor que a vida, não tem sentido deixar de investir o nosso tempo, ou melhor, investir o nosso tempo em outras coisas, senão em Deus. Então, quando eu olho para esse salmo, eu aprendo com Davi que ele não tinha aqui apenas uma devoção passiva, mas uma devoção ativa. Ele era um devoto, um adorador, um servo de Deus, a ponto de dizer, a minha alma pega-se a ti, a tua mão direita me ampara. Esta frase do versículo 8 significa e nos traz uma ideia de uma fé submissa a Deus e também ativa com relação àquilo que eu faço para Deus e por Deus. Aquele que busca o Senhor intensamente, dedica sua alma a Deus, tem um coração em paz. Sua vida se baseia em adorar a Deus e meditar na sua palavra. Quer ter sentido na vida? Desde o amanhecer até o anoitecer, medite na palavra, adore ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Viva por Ele e para Ele, porque a graça dEle é melhor do que a vida. Uma última lição que eu aprendo aqui nesse texto é que eu devo colocar a verdade de Deus acima de todas as coisas e de todas as pessoas. Há quem critique Davi, porque aqui no finalzinho do Salmo, no versículo 9, ele diz assim, porém, os que procuram destruir a minha vida descerão às profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto de chacais. Alguns que criticam Davi por desejar que os seus inimigos fossem mortos e seus corpos fossem deixados ao tempo, ao ar livre, para que os animais carniceiros pudessem acabar com aquele seu corpo que ali ficou. Mas na verdade Davi, ele não está fixado na morte dos seus inimigos, mas na glória de Deus. A grande preocupação de Davi aqui é que a verdade de Deus deve permanecer e ser maior diante das mentiras dos escarnecedores.
Na verdade, a gente sempre olha pelo lado negativo, mas o que Davi está dizendo é o seguinte: Senhor, eu espero que o seu nome seja glorificado, adorado e a verdade do Senhor seja vista em todas as nações e que essa verdade humilhe os mentirosos, porque o Senhor é Deus. Davi está reconhecendo que a verdade de Deus precisa estar acima de todas as coisas nas nossas vidas, acima de todas as pessoas. Ah, queridos, olha, eu fico vendo por aí como que as pessoas estão se adaptando e se adequando a ideologias que não são bíblicas, não são centradas no Evangelho, ouvindo e dando atenção a pessoas que não sabem nada de vida, não sabem nada a respeito do Evangelho e estão aí sendo influenciadores, chamados os influencers de hoje em dia, que os nossos adolescentes, nossos jovens e adultos estão ouvindo, dando atenção, dando ibope, dando ideia, pessoas que não têm nada para acrescentar nas nossas vidas. E o que eu aprendo com Davi, queridos, é que eu não desejo mal para essas pessoas, mas eu desejo que a verdade de Deus seja vista além dessas pessoas, que elas sejam humilhadas pela palavra de Deus. É isso, porque é a glória de Deus a questão aqui, queridos. É a glória de Deus. Então, preste atenção. Precisamos colocar a verdade de Deus acima de todas as coisas e de todas as pessoas nas nossas vidas. A questão é a glória do nosso Deus. Diante desse salmo, nós podemos responder: sim, existe algo melhor do que a vida. E este algo é a graça de Deus, que mais lá na frente, Davi ainda não tinha presenciado isso, mas lá na frente iria ser testemunhada na vida de Cristo, aquele que veio ao mundo e se entregou por nós. E a graça de Deus foi manifesta no Verbo que se fez carne e veio dar a sua vida pelas nossas. Logo, a vida dele vale mais que a minha. Há algo melhor do que a vida? Sim, a vida de Cristo é maior e é melhor do que a minha vida. Todas as vidas importam, queridos. Há um grande movimento aí de vidas negras importam. E eu entendo completamente a questão do preconceito que deve ser combatido, com certeza. Mas digo mais, não apenas vidas negras importam, mas também todas as outras vidas deste mundo importam. Porque algo pior que o preconceito é o pecado. E se negros, brancos, pardos, índios, africanos, brasileiros, japoneses, e seja lá qual for a sua nacionalidade, porque não existe isso com relação ao reino de Deus. Mas qualquer pessoa que não se entregar a Cristo e viver na sua graça, tais pessoas enfrentarão a furiosa ira de Deus. Então, todas as vidas importam. Todas. E digo mais, a graça de Deus é mais valiosa do que a nossa vida. O que fazer então, pastor? Transforme a experiência do deserto em um ato de adoração. Reconheça que a graça de Deus é melhor do que a vida. Busque o Senhor intensamente e coloque a verdade de Deus acima de todas as outras coisas. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, eu quero colocar nossas vidas em Tuas mãos. Pedir ao Senhor que esse salmo venha fazer sentido para nós. Esse salmo tão importante que nos ensina a respeito da busca, do anseio a Deus, a Tua presença, a Tua palavra. Que possamos, ó Deus, nos dedicar a ponto de viver uma vida para o Teu louvor e para a Tua glória. Eu clamo, eu peço a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos faça entender e perceber a glória do Senhor nas nossas vidas e que a verdade do Senhor esteja sempre acima de todas as outras coisas. Clamamos pelo Teu poder e pela Tua graça, porque a Tua graça é melhor do que a vida.
Assim eu te louvarei, eu te bendirei. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria cantar uma música com você, que é esse salmo, parte desse salmo. Uma música antiga. E eu queria convidar você para junto de mim cantar essa canção. Eu ia chamar os profissionais para isso, mas os profissionais, eu ia pegá-los muito em cima da hora e não ia dar tempo deles se prepararem, ou estão trabalhando também, estão estudando, têm seus afazeres e não poderiam nos ajudar nesse momento. Ia ficar muito em cima. Então, vou fazer de forma amadora mesmo, tá bom? E eu queria que você cantasse comigo essa canção que diz: é bastante para mim a sua graça. Vamos lá? É bastante pra mim a tua graça, receber de Jesus o teu perdão. É maravilhoso saber que lá no céu com Jesus vou viver. É bastante pra mim a sua graça, a sua graça. É melhor que a vida, a sua graça. É melhor que a vida, meus lábios te louvam e assim bendirei. Em teu nome minhas mãos levantarei, as minhas mãos eu levantarei. As minhas mãos eu levantarei, meus lábios te louvam e a ti bendirei. Em teu nome minhas mãos levantarei. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima. Tchau, tchau!